Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo a esse episódio do podcast Papo de Psiquiatra. A gente continua aqui com uma sequência sobre TDAH. E a gente vai falar sobre um outro aspecto do TDAH, que por mais que possa, para algumas pessoas, parecer algo razoavelmente simples, desatenção, hiperatividade, a gente sabe que é um problema multifacetado. A gente já falou sobre desregulação emocional, autoestima, ansiedade, etc. Mas hoje a gente vai falar de uma outra coisa muito importante, que é o estilo de vida no paciente com TDAH. Sobre isso que eu, Marcos Marcelo, falaremos hoje no seu podcast favorito. Exato, Pedro. Bom, sempre bom estar aqui com vocês. E pois é, né? Lembrando que a consulta psiquiátrica, apenas uma parte dela é medicações, né? Então, uma das coisas que a gente sempre investe bastante tempo e esforço, inclusive porque a gente sabe que mudar hábitos exige persistência e é um desafio. Muitas doenças sabemos que são extremamente impactadas pelo estilo de vida que a gente leva, incluindo o que a gente se alimenta, quanto e o que de atividade física a gente pratica, uso de substâncias, uso de álcool, tabagismo, tempo de qualidade com a família, como a gente se relaciona com as pessoas no trabalho, como é o nosso trabalho, até coisas como a nossa postura corporal ao longo de várias videoconferências. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Acho importante falar disso, porque, bom, a função, né, quer dizer, uma das utilidades do diagnóstico psiquiátrico é predizer problemas, né? E, bom, a gente sabe que o TDAH ele é um preditor de vários problemas no longo prazo. Né, por exemplo, claramente a gente consegue relacionar TDAH a problemas escolares ou a problemas no trabalho, mas também o TDAH ele é um preditor de problemas físicos em geral, né? Quer dizer, eventualmente o TDAH pode estar associado a um estilo de vida com pouco exercício físico, com saúde em geral de uma forma pior. Então, quer dizer, de alguma forma existe algo no TDAH que pode estar relacionado a essas escolhas não tão boas para a saúde do ponto de vista geral. Daí está a importância também de a gente orientar isso, como o Marcelo falou, né? Quer dizer, tem o tratamento farmacológico, o tratamento TDAH, mas a gente vai um pouco além disso. Então é isso que a gente quer falar um pouco para vocês hoje também, desse TDAH e estilo de vida. Um bom estilo de vida, a gente tem 3 pilares e um quarto elemento para a gente falar, né? Alimentação é uma coisa óbvia, um pouco razoável achar que o que a gente bota para dentro do nosso corpo não tem a ver com como o nosso corpo funciona, inclusive o nosso cérebro. Sono, todo mundo dorme, a gente vai passar um terço da nossa vida dormindo, não tem como não ser importante. Como que a gente se mexe, nosso organismo não foi feito para ficar parado o dia inteiro. Uma grande parte da população fica parado o dia inteiro, ou sentado, trabalhando, dormindo, deitado. Isso é, simplesmente o nosso corpo ele não foi projetado, né? Não é assim que ele funciona, é um mau uso, né, do chassi que a gente tem, né? E outras coisas que a gente bota para dentro do nosso corpo. Aqui no caso, estou falando de substâncias. A gente já tem episódios sobre maconha, tem episódios sobre cocaína, a gente tem episódios sobre álcool, tem episódios sobre tabaco. Mas isso também tem a ver com TDAH. Então, essas 4 grandes coisas. E acho que para abrir uma coisa em geral aqui, bons hábitos exigem planejamento e persistência. Não fazer as coisas do jeito que aparece na última hora para fazer, e nem deixar de seguir em frente, de continuar num comportamento quando surge alguma distração ou alguma adversidade. E muitos pacientes com TDAH se queixam especificamente disso, né? O componente, tanto o componente desatento quanto o componente hiperativo, o paciente pode ter dificuldades nesses quesitos, todos que eu falei. Então é compatível, é coerente que os pacientes com TDAH tenham uma dificuldade de construir bons hábitos de estilo de vida. E é interessante a gente pensar, né, em como um indivíduo, por exemplo, com TDAH, ele também pode engajar em más escolhas, né? Quer dizer, em termos de estilo de vida. Eu acredito que a gente precisa falar, né, em um episódio ainda mais pra frente sobre especificamente TDAH e uso de substâncias, né, claramente, principalmente maconha, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que o nível de impulsividade que eventualmente essas pessoas têm vão aumentar a chance de realmente eles se engajarem
em escolhas ruins para a própria vida, né? Quer dizer, eles não vão conseguir planejar. E a gente sabe que dependendo dessas escolhas ruins, isso pode se manter. Por exemplo, vamos dizer, a pessoa pode, em relação à nicotina, né? O uso de nicotina. A gente sabe que TDAH, muitas vezes, as pessoas elas podem ter um achismo muito maior, né? De tabagismo e nicotina. Muitas vezes porque a pessoa ainda acha que, inclusive, melhora a atenção. E certamente depois isso expande, né? A nicotina ela pode se expandir para outros maus hábitos, vamos dizer assim, né? Então, meio que um mau hábito vai sendo construído depois do outro mau hábito. Da mesma forma que o bom hábito também é assim, né? Que existe essa cadeia de construção de hábitos. Enfim, pode ser pro lado bom, né? Bons hábitos, ou pro lado ruim. Então, quer dizer, tem essa vulnerabilidade inicial. Por exemplo, fazer atividade física é desafiador para todos nós hoje em dia, com o nível de distração que nós temos hoje, né? De possíveis atividades com, assim, baixíssimo custo, né? Que a gente pode fazer, assistir televisão, assistir séries, enfim, videogame, coisas assim que estão muito mais na palma da mão, né? Não exigem tanto planejamento, tanto custo, né? Se para todo mundo isso é um problema, imagina para alguém realmente que vai ter uma dificuldade, por exemplo, de controle de impulso e planejamento. Nem essa sementinha já fica muito difícil. Portanto, realmente vai ser uma vulnerabilidade que infelizmente vai dificultar. E é claro que isso não é impossível. Por isso que a gente vê essa associação, né, entre TDAH e problemas físicos, né, de saúde física. Acho que seria legal também convidar todo mundo a ouvir de novo o episódio que a gente gravou sobre conscienciosidade, né? Que é a tendência à persistência, a agir de maneira diligente, né? Então, uma série de outras características e que tem a ver com TDAH, principalmente no seu componente, na sua apresentação desatenta. Tem estudos bastante interessantes que correlacionam isso, e a gente sabe que o TDAH é algo que é proveniente do desenvolvimento, são dimensões de sintomas, então tem tudo a ver com o desenvolvimento de personalidade das pessoas. Então, sempre interessante fazer uma ponte aqui, entre tanto que a gente falou do modelo dos 5 fatores e os diagnósticos, os transtornos mentais. TDAH é uma relação muito grande, principalmente no componente de desatenção, com uma conscienciosidade mais baixa. E isso gera dificuldades de lembrar. Conscienciosidade tem tudo a ver com bons hábitos de saúde, isso é uma literatura também muito extensa, né? Acho que vale um lembrete, um convite para as pessoas ouvirem de novo o episódio, né? Pois é. Então, o foco todo, né, do tratamento é a gente conseguir quebrar, né, esse ciclo vicioso e transformar ele num ciclo virtuoso, no sentido de que a gente sabe que o paciente com TDAH, por tudo isso que a gente já conversou nesse e em outros episódios, da dificuldade de organização, de postergar a recompensa, de tolerar uma frustração que no começo mudaram os hábitos até eles ficarem automatizados, é frustrante. De você também ter a organização de lembrar de todas as coisas e conseguir fazer dentro da sua agenda todas as coisas que são necessárias para você ter uma alimentação saudável, para você conseguir se organizar para fazer a sua atividade física. Tudo isso a gente sabe que o transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade impacta nisso e vice-versa. Você não ter também uma qualidade de vida, um sono adequado, você se alimentar mal com um monte de comidas ultraprocessadas que vão trazer um monte de estresse oxidativo para o seu organismo, também vai piorar o seu transtorno psiquiátrico, no caso, o déficit de atenção e hiperatividade. Então, quer dizer, todo o tratamento visa você agir por esses dois lados, né? Tanto trabalhando na mudança do estilo de vida propriamente dito, como tratando a doença para ficar mais fácil você mudar o seu estilo de vida, inclusive na terapia, né? Esses pacientes que fazem, por exemplo, algum colega a psicoterapia, na psicoterapia é importante para esses pacientes, além de, claro, discutirem suas questões subjetivas e outros assuntos, relacionamentos, tudo que está acontecendo na vida, também trabalharem pragmaticamente em conseguir reestruturar seu cotidiano, e inclusive aprender algumas técnicas de como fazer isso, de maneira que seja o mais fácil e mastigado possível. Para começar, a gente sempre fala de sono, né? Esse é um aspecto muito importante. Muitos pacientes com TDAH, além de insônia, tem essa questão, inclusive por haver uma quantidade grande de atividades de baixo custo, como o Marcelo falou, séries e filmes e redes sociais, etc., acabam
além da insônia, tendo uma procrastinação do sono. O indivíduo tem uma dificuldade de se organizar para dormir, para ir lá, encerrar o que ele precisa encerrar, concluir as atividades, fazer aquilo que ele precisa fazer, ou tomar um banho, ou fazer alguma atividade relaxante, alguma coisa que vá para a cama. E vai para a cama, fica no celular. Isso é extremamente comum nos pacientes com TDAH, inclusive porque às vezes eles estão exaltados, eles estão à noite tensos. Por quê? Porque o dia foi desorganizado. Distúrbios de sono não são um problema só da noite, são um problema do dia inteiro. O distúrbio de sono, ele começa no dia, ele começa por um dia desorganizado, ele começa por um dia confuso, onde a pessoa se sente cambaleando pelas atividades, distraído, fazendo um pouco de cada coisa sem conseguir concluir aquilo que o indivíduo se propôs a concluir, aquilo que era importante para si próprio. E aí, no fundo, vai chegando a noite cada vez mais tenso, cada vez mais exaltado, cada vez mais exasperado, aflito, e de fato vai ser ali difícil separar o dia da noite, separar as tarefas do relaxamento, separar aquilo que foi o trabalho do que é a casa, efetivamente descansar, relaxar e dormir. Então, muito interessante, porque às vezes a gente fala, puxa, estimulantes, metilfenidato, lisdexanfetamina, podem dar insônia? Podem, mas eu vejo muitos pacientes com TDAH, quando estão medicados, dormirem melhor, porque o dia é menos caótico, o dia é mais organizado, o indivíduo chega à noite, ele olha retrospectivamente para o dia e fala, beleza, o dia hoje foi ok, consigo relaxar, descansar e dormir. Mas a gente sabe aí, para quem quiser também rever ou reouvir, né? Esse episódio não tem vídeo, infelizmente. Os nossos episódios sobre sono, que eu acho que é o 24 e 26, são episódios que falam de muitas recomendações que eu acabo fornecendo, que a gente acaba fornecendo para todos os pacientes que têm TDAH. Não só para quem tem insônia, mas para quem tem essa coisa peculiar de ficar procrastinando o sono e dormir cada vez mais tarde. E também indo em encontro aí com essa questão de insônia, né, que o Pedro falou, tem também a questão de hábitos alimentares. É comum essa comorbidade, né, de TDAH com obesidade, eventualmente até com quadros de compulsão alimentar. E isso vai um pouco em linha que, assim, realmente é difícil atrasar, vamos dizer, essa gratificação, né? Muitas vezes, por esse descontrole de impulso, os indivíduos eles acabam cedendo essa gratificação imediata. E isso, eventualmente, para hábitos alimentares, ainda mais na disponibilidade de alimentos ultraprocessados, fast food e etc., certamente vai fazer com que esses indivíduos eventualmente tenham aí consumos muitas vezes compulsivos e muitas vezes um hábito alimentar irregular, o que certamente contribui também para tanto compulsão alimentar, como a gente já falou aqui no nosso episódio de compulsão alimentar, quanto para obesidade também. A gente sabe que alguns dos tratamentos para TDAH, né, realmente, principalmente os psicoestimulantes, particularmente a lisdexanfetamina, são também tratamentos para compulsão alimentar. Então, quer dizer, acabam, além de ajudar a tratar o TDAH, também podem ajudar o paciente a conter esses impulsos em relação à compulsão alimentar. Mas, ao mesmo tempo, né, a construção desses hábitos regulares, não só de alimentação, mas de sono e dentre outras áreas da vida, vai ser fundamental para a manutenção do tratamento para esses pacientes aí que têm TDAH. Pois é, e todo o nosso esforço acaba sendo justamente nisso, né, de a gente acabar com todo o tratamento nas suas diferentes frentes, ajudando o paciente num planejamento, porque tudo acaba ficando para a última hora, né, aquela coisa do desespero. Então, eu vou resolver às 11h30 da noite, coisas que eu estou procrastinando há dias, e daí aquilo lá vai acabar com o seu sono, aí no dia seguinte você vai estar, claro, bem mais improdutivo, e também conseguir, que nem vocês falaram, né, de retardar o prazer, né, realmente, às vezes a gente está vendo coisas no celular à noite, notícias, jogos, e a gente não quer dormir, então às vezes justamente conseguir até diferenciar o que é uma insônia de fato, no sentido mais clássico da palavra, do que isso que o Pedro comentou também, né? De você procrastinar o dormir, né? Você não quer largar aquilo que você está fazendo porque está te dando prazer. E esse traço da impulsividade,
e de novo, vale a pena vocês reverem então os episódios de personalidade, podem acompanhar a pessoa por muito tempo. A gente acho que não comentou em nenhum episódio anterior, se me falha a memória, de algo que não é específico do TDAH, mas é muito clássico na psicologia, daquele teste do marshmallow, né? Você pega crianças pequenas, de 5, 6 anos, e você dá um marshmallow para elas. Se fosse aqui no Brasil, seria um brigadeiro, mas enfim. Com certeza. E você... Eu sempre tenho essa parte do teste estranha, né? Pois Francamente, é. né? Assim, não dá pra ser Marshmallow, tem que ser tinha que ser um brigadeiro. sem graça. Você dá um brigadeiro para a criança, e se ela conseguisse segurar e não comer o brigadeiro imediatamente, se ela segurar um tempo, né, de certa forma, a vontade de comer, você dá 2 no final. Que é isso que a gente acaba aprendendo ao longo da vida, né? De você conseguir se organizar, se planejar, segurar seus impulsos, porque você vai ter um ganho maior depois. E a gente sabe que nem a gente sempre fala, o TDAH, além da desatenção, da inquietude ou hiperatividade, tem também a desregulação emocional e a impulsividade. Então a gente tem que trabalhar muito com esse paciente de um planejamento e não viver no imediatismo, né? E tem uma questão que a gente também pode gravar um episódio falando mais sobre isso, mas a nossa dieta atualmente, ela tende a ser uma dieta com muitos mais alimentos com adição de açúcar, com muito mais alimento processado. Os pacientes com TDAH muitas vezes têm um problema com aplicativos de entrega, não vou ficar falando o nome dos aplicativos, mas assim, são pacientes que às vezes têm dificuldade em controlar isso, porque chega no final do dia, novamente, o estilo de vida é uma coisa planejada. O indivíduo não planejou o que comer na hora que ele tá lá, é tarde, ele tá cansado, ele tá exausto, ele tá ansioso. Naquele contexto, vai ser muito difícil sentar e ir atrás de comprar alguma coisa para fazer a comida, ou mesmo que ele tiver alguma coisa, vai parecer muito mais atrativo pegar o aplicativo e pedir alguma coisa mais, digamos, apetitosa. Tipicamente hambúrguer ou pizza. Mas no fundo, assim, novamente, mais uma razão do porquê que os pacientes com TDAH tendem a ter uma dieta pouco saudável. E esse tipo de dieta é uma dieta que a gente sabe que tem globalmente efeitos ruins, não só para o corpo, não somente, todo mundo sabe, doença cardíaca, obesidade, etc., mas também a gente sabe, por estudos mais recentes, que tem um efeito deletério sobre a saúde mental. Risco maior de depressão, risco maior de transtorno de ansiedade, e uma dificuldade maior da gente regular um TDAH, né? Então, vai ser muito importante tirar elementos, mesmo que o indivíduo faça um tratamento farmacológico, psicoterápico, elementos que fazem com que ele tenha uma saúde psíquica, saúde mental pior, sono e todas essas questões de estilo de vida aqui, né? Quer dizer, o indivíduo vulnerável a ficar, por exemplo, no videogame, né, na internet, que isso a gente vê muitos pacientes com TDAH que se engajam nesses comportamentos mais aditivos em geral, assim, mas... e que muitas vezes depois pede o iFood, aí realmente essas comidas que são as que estão em promoção, geralmente, vai lá e rapidamente chega em casa. Então, quer dizer, acaba sendo um desastre mesmo, né, para termos de estilo de vida, né, a pessoa fica presa nesses comportamentos aditivos e não se planeja. Independente da pessoa estar usando ou não drogas, né, que é um outro assunto que ainda a gente vai abordar. Nesse sentido, inclusive, a própria desatenção, né, e a inquietude, inclusive faz com que o indivíduo tenha dificuldade de prestar atenção no próprio corpo, né? Às vezes os pacientes falam, poxa, mas eu como uma vez por dia e tô sem fome, né? Às vezes não é bem assim. Às vezes o paciente ele só vai perceber que ele tá com fome quando ele tá com muita fome. Só vai perceber que ele tá desconfortável com a temperatura quando tá muito desconfortável com a temperatura, porque o paciente às vezes acaba, inclusive, não conseguindo estar com uma atenção plena nos próprias sensações corporais. Inclusive hiperfocado em outra coisa, como, por exemplo, a rede social, o videogame, entre outras coisas, pensando não só, mas nos adolescentes, por exemplo. Então, uma das nossas funções é ajudar, inclusive, a melhorar a percepção das próprias emoções e das sensações corporais desses pacientes. Bom, tem uma coisa diferente aqui, né? Porque a gente tá falando, puxa, os pacientes com TDAH, eles têm uma tendência a ter estilo de vida pior, né? É que parece que tem alguns pacientes com TDAH, talvez o TDAH mais agitado, que eles têm uma tendência a fazer muita atividade física. Isso é uma coisa boa, mas também tem muitos pacientes com TDAH que têm muita dificuldade de fazer atividade física e a sustentar esse hábito ao longo do tempo, né? Então, no fundo, é uma dificuldade de incorporar de maneira disciplinada um comportamento na rotina, né? Então, mas vale lembrar, portanto, para toda a população, um bom sono, boa alimentação e atividade física é fundamental.
como o Marcos falou, para quem tem uma vulnerabilidade a sofrer os efeitos ruins desses maus hábitos, construir bons hábitos é mais importante ainda. Bom, é isso, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso podcast sobre TDAH. Nossa sequência, a gente sabe que vocês gostam desses episódios. Deem suas sugestões, comentários. A gente lê tudo que vocês escrevem. Por favor, não deixem de seguir o nosso canal lá, fazer a inscrição no YouTube, encaminhem para as outras pessoas e a gente sempre fica aqui muito grato à atenção de todos. Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência, pessoal. Um grande abraço.